Você acha que sabe realmente o quão forte o Jinwoo é? Bom, tu pode até achar, meu amigo, mas a gente não tá falando do final do Solo Leveling. Na verdade, estamos falando do nível absurdo que ele chegou, mais do que um top mundial em Solo Leveling Ragnarok. O patamar que o Jinwoo alcançou aqui é um patamar que não dá nem pra gente imaginar, não dá pra julgar, irmão. Porque ele simplesmente se tornou praticamente um deus, assim, acho que só perde, lógico, pros deuses de fato, mas tem outros seres aí que são muito fortes vindo de fora do universo que estão atrás do Jinwoo. E por isso, hoje a gente vai ver o nível absurdo que o Jinwoo alcançou, né? Um poder devastador que ele conseguiu. Então já prepara que o vídeo promete, irmão. Pega a tua pipoca e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E mais do que nunca, Solen, irmãos. Antes de mais nada, a gente tem que dizer o nosso Solen, né? Sagrado. E galera, o Jinwoo a gente sabe, o cara é um soldado, um absurdo, um caçador classificado como um invocador, né? Normalmente não é conhecido de fato pela força física dele, mas por coisas diferentes ali, de invocar as sombras e tudo mais. Só que o cara é diferente, irmão. Não é só as sombras dele que tem poder, não. Ele também tem. Ele utiliza a força bruta, lógica do sistema do arquiteto, né? E no final do Solo Leveling, a força dele sozinha já atinge o nível 350. Só que em Ragnarok, o poder dele se torna imensurável. Pra você ter uma noção, a força média de um Rank S varia entre os níveis 50 e 60. Cada nível adicional cresce de forma exponencial, causando uma diferença esmagadora entre eles e o Jinwoo. O Jinwoo ele já tinha alcançado esse patamar na segunda temporada, depois do incidente do Portão Vermelho. Ele já estava no patamar de um Rank S, tanto que ele conseguiria enfrentar de igual para igual o mestre da Guilda Tigre Branco lá, o Baekhyun-ho. As batalhas de Rank S, elas literalmente são descritas como eventos capazes de devastar cidades inteiras, como aconteceu entre Baekhyun-ho e Dong-su, que quase rolou ali pancadaria, ou o pai do Jinwoo e o Dong-su, que foi amassado pelo pai do Jinwoo completamente e ainda destruiu tudo lá. Pois é, só que no capítulo 229 lá de Ragnarok, a gente aprende que uma batalha entre caçadores de classificação S é um desastre natural. Esse é um dos motivos pela quais o Jinwoo ele criou o jogo de realidade virtual para que os caçadores pudessem treinar e destruir cidades nesse processo. A gente vê isso em ação como Thomas Andria 20 anos depois do que rola na história principal ali. Ele tá muito mais fraco do que o seu próprio Will, né? No auge dele, que foi quando ele lutou contra o Jinwoo. As ondas de choque ali, de soco, eram fortes o suficiente para derrubar prédios que deixavam áreas em ruínas. E esse nível de força permitiu até mesmo que eles nivelassem uma floresta inteira num inferno, sacou? Literalmente transformou tudo ali numa destruição completa. Na época da ilha de Jeju lá, o Jinwoo ele já era mais forte do que todos os caçadores de Rank S da Coreia combinados. Quando ele atingiu o nível 97, depois dele limpar o castelo demoníaco, o seu verdadeiro progresso ficou mais do que evidente para todo mundo. E a gente vai ver isso nessa temporada. Enquanto a Força Strike, né, o top da Coreia, lutava desesperadamente contra as formigas lá, inclusive a formiga negra, o Beru, né, antes de ser transformado, ela foi completamente dominada pelo Jinwoo. O Jinwoo brincou com esses monstros aí, principalmente derrotou o Beru sem esforço algum. Um inimigo que matou vários Rank S. Assim, num estalar de dedo, literalmente as cabeças voavam. Japoneses, americanos, canadenses, mano, uma porrada de gente sofreu na mão desse cara, incluindo o candidato de nível nacional ali, que era o Gotou Ryuji, que até brigou com o Jinwoo, né, nesse processo aí. Os únicos caçadores no planeta que poderiam ser comparáveis ao Jinwoo no nível 100 eram os caçadores de nível nacional, de fato. E isso leva a gente à conclusão de que o Jinwoo poderia destruir sozinho um exército inteiro de uma nação. Mas a força dele vai muito além disso agora. E a luta dele contra o Thomas Andria, porra, o cara era nível nacional, já provou esse ponto. O Jinwoo dominou o Thomas Andria completamente, deixou ele à beira da morte, mas deu aquela respirada, né? Mesmo depois do Thomas ter transformado, usando o poder dele dos governantes, a batalha foi tão feroz que um prédio inteiro foi reduzido a nada, formando uma cratera no lugar. Cara, se eles não estivessem dentro de uma área remota ali, todo o quarteirão teria desaparecido, irmão. E o Jinwoo ainda nem estava usando todo o poder dele naquela batalha. Apesar desse feito aí, a gente já coloca uma ameaça de nível continental no nível 146 do Jinwoo. Pra você entender, né, vamos contextualizar um pouco melhor. O Thomas Andria ele era o mesmo caçador que derrotou um dragão classificação S, responsável pela destruição de toda a costa oeste dos Estados Unidos e pelo massacre de mais de 99 caçadores de classificação S. Ou seja, tem caçadores absurdamente fortes que morreram para esse dragão e o Thomas Andria matou. Apenas 5 sobreviveram. O Jinwoo derrotou esse cara que fez essa proeza sem nenhum esforço.
Só que isso ainda não representa toda a força dele. Se eu dissesse que o Jinwoo ultrapassa a sua imaginação a ponto de se tornar um cara de um nível planetário, ou maior do que isso, você acreditaria? Bom, isso de fato aconteceu. Depois dele despertar o poder secreto do Monarca das Sombras, o Jinwoo ele demonstrou uma vontade inabalável de sobreviver contra as piores probabilidades possíveis. Como um caçador de rank ele foi escolhido para ser o Monarca das Sombras porque ele passou pela provação de quase morrer várias vezes. A criação ali mais poderosa de todo o universo era de fato agora ele. O poder dele vinha de um ser absoluto que criou tudo o que existe. E essa é só a ponta do iceberg, irmão. O Jinwoo ele enfrentou duas entidades poderosas, dois grupos, né, de entidades poderosas. Os governantes, que são seres de luz, e os monarcas, que representam a escuridão. O Ashborn era o primeiro monarca das sombras. Originalmente ele fazia parte dos governantes, dos seres de luz, mas foi traído e acabou sendo abandonado. Antes da morte dele, ele recebeu um presente do ser absoluto, que era o único deus que existia, que despertou e transformou ele no monarca das sombras, tornando ele quase que imbatível, rivalizando só com o Antares, que era o monarca da destruição. O Jinwoo herdou o poder do Ashborn e através desse sistema de aprimoramento, ele foi treinado para dominar suas habilidades sem que ele se autodestruísse, aos poucos gradativamente liberando as coisas. Só que mesmo antes dele atingir o potencial máximo, ele já era capaz de derrotar alguns governantes, enfrentar o Tomazandre, um dos caçadores mais fortes do mundo, e depois de despertar completamente, o Jinwoo eliminou os monarcas poderosíssimos com uma facilidade absurda. Ele enfrentou o Antares de igual para igual, irmão. Ele provou ser a entidade mais forte dentro do seu universo. E com aquela reinicialização da linha do tempo e tal, que ele voltou no tempo, o Jinwoo ele atingiu um nível ainda mais alto. Ele se tornou um ser que conseguiria derrotar o Antares com um único golpe. Então, tu entendeu, né, do que a gente está falando. Agora vamos entrar aqui falando das habilidades mais fortes do Jinwoo e tal. Apesar das estatísticas dele serem brutais, ele é acima de tudo um mago de classe Summoner, né? Ou melhor, um mago de classe Invocadora. Isso significa que ele atinge o seu verdadeiro potencial quando utiliza as habilidades dele. Uma das técnicas mais poderosas é a autoridade do governante, ou a telecinese, né? Que permite a ele mover os objetos com a mente. Ele não só consegue fazer isso com pequenos objetos, mas também consegue mover estátuas gigantes, como por exemplo a estátua do arquiteto que ele fez lá na segunda batalha, que a gente ainda vai ver. Essas estátuas, elas são feitas de pedra maciça, cara. E pra você entender, meu irmão, não tem como. Comparado o tamanho delas com o Jinwoo, fica muito claro que ele poderia, de fato, mover estruturas gigantescas só com a mente. Vale lembrar que esse também é um feito que aconteceu antes dele se tornar um monarca. Então, atualmente, lá em Ragnarok, ele poderia ser capaz de mover talvez uma pequena ilha inteira de lugar, se ele quisesse. Na realidade, depois de voltar no tempo, ele conseguiu deslocar uma base inteira do exército dos Estados Unidos sem esforço, né? Isso a gente está falando de uma base com os tanques, com os aviões, tudo que tá lá dentro. Outra habilidade devastadora do arsenal do Jinwoo é basicamente o medo, né? Que ele consegue, uma versão amplificada do Haki, digamos assim, que ele consegue fazer um exército inteiro de soldados desmaiar por causa da força. O Jinwoo, ele literalmente faz todos os capangas do Monarca Dragão ali fugirem em pânico. E o cara é um dos mais fortes do mundo. A parte absurda desse poder é que alguém que seja significativamente mais fraco que o Jinwoo é afetado sobre isso inevitavelmente. Mesmo que 1 bilhão de rankers ali, ou caçadores de nível absurdo, de nível nacional e tal, fiquem no caminho dele, com um único grito, todos perdem a coragem instantaneamente. Só que o Jinwoo nem precisa se preocupar com isso, porque no final da série ele já tem um exército de mais de 10 milhões de sombras, e provavelmente ainda mais agora, né, porque ele já tá num nível muito mais absurdo. Isso é evidente pelo fato de que ele menciona lá no capítulo 170 do Ragnarok que já tem outro soldado à altura do Beru para substituir ele. Pô, porque o Beru, quem não sabe, o Beru foi lá pra ficar com o Sugsurho, que é o filho do Jinwoo. Então assim, mano, uma perspectiva absurda. Pra substituir o Beru, o cara tem que ser absurdo. No capítulo 216, o Surho, depois de derrotar Sadar Puchen lá, né, que é um outro nível 100 e tudo mais, ele ainda é tão fraco que ele sequer consegue compreender o poder que o Beru tem. Aliás, nesse ponto, o Beru ainda tá na forma dele de chibi, né? Aquela cabecinha dele, a forma enfraquecida, por conta da distância que ele tá do mestre, que é o Jinwoo. Agora, quando os soldados das sombras estão muito longe do Jinwoo, algo equivalente a múltiplos universos de distância, né? No caso do Beru, ele não consegue recuperar a sua mana, né? De fato. Por isso, nos últimos 200 capítulos, o Beru tá se alimentando de quê? Pedras mágicas, para poder repor a força dele, vindo de bestas que eles estão derrotando. Mas ainda tá longe dele atingir o poder total. Isso mostra
mostra o quão absurdamente poderosas as sombras estão agora também. E o mais impressionante, o Beru ele nem é o mais forte do exército do Jinwoo, cara. As sombras que o Jinwoo tem por si só já são capazes de lutar contra os monarcas, sacou? Tipo assim, a gente tá falando, por exemplo, do Bellion, mano. Quem superaria o Bellion? O Beru já lutou contra o Bellion e ele perdeu. Então, assim, o Bellion é de fato a sombra mais forte do exército do Jinwoo quando terminou o Solo Leveling. Mas e agora? E o que vem mais pra frente? A gente não sabe. Agora, além de ser tão poderoso, o Jinwoo ele também é extremamente inteligente. Ele é um cara hardcore em estratégias de batalha. Então, o que torna as qualidades mais fortes dele sendo a inteligência, tá? Essa habilidade foi o que permitiu que ele sobrevivesse a todas as provocações que ele teve até alcançar o nível que ele tá agora. Por exemplo, o Jinwoo foi quem descobriu a mecânica das estátuas, foi quem garantiu a segurança de todo mundo durante a masmorra dupla. A inteligência dele, a capacidade dele de tomada de decisão não só acabou salvando, né, o mundo dos monarcas, mas também evitando a morte do mundo inteiro no processo, cara. Não tem como. Ele pensou num plano para voltar no tempo, para eliminar todos os monarcas de uma forma mais estratégica possível, e não era só uma questão de poder bruto, mas sim planejamento meticuloso, porque ele sabia que ele perderia todas as sombras se ele voltasse no tempo, e com isso ele poderia assassinar cada monarca de maneira precisa. Aí até pegar as sombras desses monarcas no final das contas. Agora, em Solo Leveling Ragnarok, o poder do Jinwoo já atingiu um nível tão absurdo que a gente não consegue imaginar. Tipo, a ilusão que o Jinwoo consegue criar, cara, ela é absurda, ela mantém a conexão, é como se fosse a verdadeira consciência do Jinwoo, mesmo estando no universo, numa dimensão separada, brother. Foi assim que o Suk-Suho encontrou o pai dele pela primeira vez em 5 anos, com uma ilusão que mantinha a vontade dele. Com só o olhar do Jinwoo, mano, tu entende toda a situação assim como o filho dele entendeu e ainda deu a pedra da alma, né, que salvaria o Suho 30 capítulos depois. Além disso, o Jinwoo também é conhecido por ter uma velocidade fenomenal, que em grande parte, cara, graças à habilidade dele de troca das sombras, permite ele se teletransportar instantaneamente entre as sombras, que eles já existem. Só que antes da batalha final lá, ele se moveu dos Estados Unidos para a Coreia em segundos, irmão, mesmo sem essa habilidade. A velocidade dele já é de outro nível, sendo tão rápido que ele é um cara indetectável para todos os outros Rank S. E quando ele atingiu o Rank S, o Jinwoo ele já demonstrou uma velocidade absurda. Ele conseguia desaparecer de conversas e saltar ali sobre os repórteres sem ser visto. No final da história de Solo Leveling, o Jinwoo ele se tornou praticamente indetectável, até mesmo para os outros monarcas, exceto, lógico, para o Antares, né? E um exemplo disso era uma luta quando ele estava contra o Monarca das Bestas. Ele tentou escapar através de um portal, mas o Jinwoo cobriu o planeta inteiro com uma sombra que se teletransportava instantaneamente para o local do Monarca, mostrando a habilidade dele de se mover num piscar de olhos. O filho dele, o Suho, ele também tem uma velocidade impressionante, mesmo que ainda esteja ali no processo, né, de subir de nível e tal, para se tornar o Monarca da Destruição. O Suho ele já é rápido o suficiente para desviar dos feixes de luz, né, de sair correndo longas distâncias em frações de segundos. Um feito que já é impressionante. Suho já viajou a 200 km aí em 0,4 segundos, alcançando uma velocidade absurda, né? Considerando isso tudo, o Jinwoo com as suas habilidades e potencial seria ainda mais rápido do que isso, para você entender do que a gente está falando. O Jinwoo também possui uma resistência absurda por conta da bênção do Kanjiaru, que regenera basicamente qualquer parte do corpo dele e torna ele um cara imune a doenças e venenos. Ele já demonstrou uma resistência impressionante em batalha, ele já sobreviveu a ataques diretos e poderosos inimigos absurdos. Por exemplo, quando ele enfrentou o Rei Formiga lá, ele recebeu um ataque na cara, meu irmão. Sofreu só um cortinho. Em comparação com o Thomas Andre, o Jinwoo ele foi imune basicamente a danos significativos. Ele caminhava sem sofrer, sei lá, ao menos um efeitozinho do que estava rolando. A única pessoa, entidade de fato que conseguiu deixar a marca no Jinwoo foi o Antares, porque as chamas negras da destruição causaram cicatriz na mão do Jinwoo. Mesmo assim, o Jinwoo conseguiu segurar o ataque com as mãos, tá? E no final das contas foram só queimaduras leves. Durante essa batalha, ele também aprendeu a usar a Shadow Armor, né? Que permitiu a ele resistir a vários raios de destruição simultâneos com danos mínimos. Mesmo quando estava ferido, o Jinwoo ele tem a habilidade de regeneração, o que permite que ele garanta ali uma resistência quase que imbatível. E durante a luta do Suho contra o Sadar Botan lá em Ragnarok, a gente vê a força do Jinwoo refletida na capacidade do seu filho de sobreviver aos ataques devastadores, como as chamas negras do Monarca da Destruição, que quase eliminaram o Suho. Só que a regeneração e a resistência do Suho, que foram herdadas, né, de gene mesmo do pai dele, do Jinwoo, permitiram a ele sobreviver e continuar a jornada dele. No nível 146, antes da transformação como Monarca das Sombras, o Jinwoo, cara, ele já tinha 93 mil pontos de HP e 155 mil pontos de mana. Então já dá pra explicar por que os raios da destruição concentrados do Antares não conseguiram causar mais do que um simples arranhão no corpo dele.
Agora, voltando ao Jinwoo, um dos principais motivos pelos quais ele é tão quebrado, né, tá relacionado ao domínio dele sobre a própria morte. Esse é o poder absoluto concedido ao Ashborn, que de certa forma excede o que a gente conhece. Agora que o Jinwoo tá exercendo esse poder, ele ter o controle sobre a morte significa essencialmente ter o poder sobre a história de uma pessoa, determinando o fim da sua jornada. Isso também significa que o Jinwoo não pode morrer, ele é basicamente imortal. Atualmente ele vive lá no vazio, os espaços entre os universos, né? Onde a guerra contra os Runs, que são outros monstros aí, estão travadas. Só os caçadores de nível absurdo, de fato, podem sobreviver nesse vazio. Lembra quando eu mencionei pra vocês o ser que criou o universo, que criou os monarcas e os governantes e tal? Pois bem, no final da série o Jinwoo possui quase todos os poderes desse ser absoluto do lado dele. Só que em Ragnarok descobrimos que existem outros seres absolutos, conhecidos como os Runs, né? E esses caras são responsáveis pelos seus próprios universos, e eles começaram uma guerra contra o Jinwoo. Esses seres, eles têm poderes equivalentes ali para criar os seus próprios universos por puro entretenimento. Então assim, só que com a morte, né, do ser absoluto do universo do Jinwoo, surgiu a oportunidade para esses seres exteriores aí absorverem toda a mana desse universo e se tornarem ainda mais poderosos. A conclusão lógica para o fim dessa guerra seria o Jinwoo se tornar tão forte que os próprios criadores do universo tivessem medo de lutar contra ele. E só para você entender a referência aqui, o Jinwoo ele tem lutado contra esses seres há 5 anos, tá? O fato dele estar lá trabalhando numa escala universal por tanto tempo é a prova absurda de que a habilidade dele tá num nível surreal que não dá nem pra gente mensurar mais. Talvez se tornando um ou o personagem mais forte das histórias em quadrinhos até hoje, de webtoons, mangás, enfim. Tem personagens no mesmo nível do que ele, mas assim, o Jinwoo é uma coisa que não para de evoluir nunca, e isso me surpreende. É até difícil a gente comparar ele com outros personagens quando ele tá nesse patamar. Quero saber a sua opinião, se você sabia de fato isso tudo sobre o Jinwoo, sabia que ele já tá num nível extremamente surreal, e se você sabia o quão absurdo ele poderia se tornar, se imaginava, né? Ou pode imaginar. Talvez, quero te desafiar também. Coloca nos comentários algum personagem que poderia derrotar o Jinwoo nesse estado agora que ele tá, né, no Ragnarok. Que, porra, isso vai ser muito bacana, hein? Vai ser muito bacana. Quero ver quem que vocês vão botar aí. Não vou atrás de discussões, só quero saber, tá? Então comenta aí. Se você quiser saber mais de Solo Leveling também, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você acompanhar tudo firme e forte comigo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço. E eu conto contigo aqui pra gente ver o episódio de sábado. Valeu!